Neste momento, no qual nós seremos edificados pela palavra do Senhor, abra, portanto, a sua Bíblia na primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Crianças, cuidado, Pedro. Todos acharam o texto? Assim diz a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-os modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Oremos. Ó Deus, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, porque temos a tua palavra, esta verdade inefável, absoluta, inerrante, que nos instrui, que nos dirige, que nos exorta, que nos ensina, que nos faz, ó Deus, viver na tua presença de modo digno. Esta palavra que traz o consolo, a edificação, a transformação da nossa vida. E pedimos a Ti, ó Deus, neste momento, que o Teu Espírito nos ilumine, para que nós possamos compreender a pregação da Tua Palavra, viver por meio dela, para a glória do Teu nome. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um de nós, pelas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja. Agradecemos a Ti e consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas colocados neste gasofilácio, como também os donativos para a cesta do amor, a fim de que o Senhor nos ajude a podermos desempenhar cada vez mais esta obra assistencial. E acima de tudo queremos consagrar ao Senhor o nosso coração, pois o Senhor jamais se agradará da nossa oferta, do nosso trabalho, do nosso esforço, se o Senhor não se agradar de nós. E queremos, ó Deus, que o Senhor se agrade de nós, e ajuda-nos para isso, e que a Tua palavra, ó Deus, seja esse instrumento, para que nós assim possamos receber esta bênção. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pedro encerra o capítulo 4 desta epístola, falando das experiências que nós devemos ter na vida, como servos do Senhor. Pedro fala sobre a ideia de que nós não devemos mais andar debaixo do pecado. Ele fala das dificuldades que enfrentamos enquanto servos do Senhor, enquanto justos, que são salvos por meio da dificuldade. Ele fala de uma ideia de juízo também, e que isto começa, acima de tudo, por nós, e é portanto que ele finda dizendo-se: ora, é por meio de nós que o juízo começa. O que será daqueles que não são pessoas que andam debaixo da graça do Senhor e que não obedecem à voz do Evangelho? E agora, neste capítulo 5, o último capítulo desta epístola, Pedro começa a trazer as instruções para aqueles que são líderes da igreja, que estavam ali naquele momento, liderando a igreja num momento de provação, de dificuldade. E aí ele começa dizendo: olha, vocês precisam ter cuidados, vocês precisam estar atentos aos deveres de vocês, de conduzir o povo de Deus nesses momentos de provação,
não somente nos momentos de provação, mas também nos momentos nos quais as provações não nos encausam de forma tão tamanha. Pedro fala que o dever daqueles que pastoreiam a igreja é alimentar, é sustentar, é trazer o ânimo para o rebanho que o Senhor confiou ao pastoreio deles. Eu quero aqui trazer esse tema, os deveres dos líderes cristãos nos momentos de provação. Os deveres dos líderes cristãos no momento de provação. O que eles devem aprender com esta palavra de Deus que está sendo aqui observada por nós, pelo que Pedro nos ensina nessa passagem? A primeira lição que Pedro aqui nos traz é que aqueles que são líderes da igreja, aqueles que pastoreiam a igreja, o conselho da igreja, eles devem pastorear o rebanho com responsabilidade. Leia comigo o versículo 1 e o versículo 2, que diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Os presbíteros, eles devem realizar a sua função por vocação. Eles devem deixar de lado a arrogância, a prepotência, a ideia de que eles são talvez mais privilegiados, de que eles têm o status de líder, de pastor de igreja. Ele deve deixar tudo isso de lado, as suas intenções, os seus próprios interesses, mas eles devem entender que eles têm a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, pastorear com responsabilidade, não por constrangimento, mas de maneira espontânea, deixando de lado a ganância, mas tendo a boa vontade de conduzir o povo que Deus colocou sobre a responsabilidade. Pedro aqui relata que o trabalho pastoral é uma tarefa de cuidado, é uma tarefa de proteção, é uma tarefa de disciplina, é uma tarefa de orientação. Este é o dever daqueles que pastoreiam a igreja, daqueles que são presbíteros da igreja. Presbíteros, de acordo com o texto grego, a palavra presbíteros significa ancião, aquele que tem a responsabilidade, aquele que tem a experiência, aquele que tem a condição de conduzir, de orientar, de ser aquele que tem a responsabilidade de levar o povo a andar da maneira correta. É importante entendermos que Pedro aqui, ele está dizendo que aqueles que são pastores são presbíteros. E veja que o apóstolo Pedro, ele diz: eu presbítero como eles. A palavra episcopos, no grego, significa supervisor. E há aqueles que nos nossos dias têm a compreensão inadequada, incorreta, sem cuidado algum com a interpretação da palavra de Deus, e entendem que presbítero é uma coisa, bispo é outra, pastor é outra, e entendem uma ideia de hierarquia, mas na verdade a Escritura não nos fala a respeito disso. Não nos fala sobre isso. E como já falamos em uma outra pregação, o episcopos, que é a palavra bispo na nossa língua portuguesa, significa supervisor. E, portanto, a Escritura traz a ideia de alguém que supervisionava. O episcopos, que era o bispo, era uma função militar, e ele tinha a tarefa de vigiar a sua tropa, de supervisionar a sua tropa, de observar se ela estava pronta para receber os benefícios do general, ou se ela estava andando de maneira contrária para receber as punições do seu comandante.
Presbítero e bispo são termos intercambiáveis. São termos que eles se trocam aqui, mas têm o mesmo sentido. Basta você olhar lá no texto de Atos, se não me engano, no capítulo 20, no qual Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, convoca os presbíteros da igreja de Éfeso, e Paulo chama aqueles presbíteros também de bispos. São a mesma coisa, esses dois termos. Não são coisas diferentes. Então, aqueles que trazem essa ideia de hierarquia, de que o presbítero tem menos autoridade que o pastor e de que o bispo tem mais autoridade do que os dois, estão completamente incorretos. E ainda estão incorrendo em um erro ainda maior, ou seja, agravando este erro, se ordenando apóstolos. Eu não sei até que ponto eles vão chegar. Essas pessoas de fato não estão andando de acordo com o que a palavra de Deus aqui está ensinando, deixando de lado os seus interesses, a ganância, o anseio pelos benefícios. Não estão tendo a responsabilidade de conduzir o povo de Deus de maneira correta. Veja que no versículo 3, a palavra do Senhor, ela fala que nós, presbíteros, pastores, conselho de igreja, devemos pastorear o rebanho de Deus como Ele quer, não como nós queremos. Tivemos sexta-feira uma reunião do nosso conselho e ali na oração eu dizia que nós deveríamos ali, como pastores da igreja, dirigir aquela reunião e decidir as questões ali a serem discutidas como Deus quer, não com o nosso prazer, com o nosso gosto, com o nosso interesse, porque nós não estamos conduzindo a obra que é nossa, uma igreja que é nossa, um povo que é nosso, mas que é de propriedade exclusiva de Deus. Então temos que ter esta responsabilidade, temos que deixar de lado os nossos próprios interesses. E foi exatamente isso também que o pastor Josué colocou na reflexão ali, enquanto estávamos ali no momento devocional daquela reunião. Devemos deixar os interesses próprios de lado, a nossa ganância, os benefícios, as recompensas. Isso deve ficar de lado. Conversava há algumas semanas com o pastor Hipólito e falávamos de um pastor da nossa denominação, né, que está pastoreando uma igreja em um município aqui, um pouquinho mais distante da nossa região, mas não tão distante assim, e ele está ali há anos, numa igreja com dificuldades financeiras, mas ele continua ali, tendo amor àquela obra, mesmo aquela igreja não podendo dar a ele uma assistência melhor do que a que oferece a ele passando dificuldades ali, mas ele tem tido esse amor e ali está pastoreando aquela igreja, porque ele faz isso por amor. Ele não tem como interesse, como objetivo, como alvo os benefícios materiais e financeiros que a igreja pode dar, como a gente vê isso muito acontecer. Certo dia no seminário, alguns irmãos discutindo sobre alguns pastores em outras denominações que foram convidados para serem preletores, para pregar. E inclusive um que é deputado federal, cobrou um cachê alto e vários carros e não sei quantos mil para segurança. E me falava de um que foi oferecido um hotel para sua hospedagem. Ele disse: não, esse hotel não, meu.
Esse hotel aí em Feira de Santana não é 5 estrelas, não. Esse hotel é 3 estrelas. Será que essas pessoas têm amor à igreja? Amor às almas? Amor às suas ovelhas? Ou será que essas pessoas estão interessadas naquilo que vai trazer benefícios materiais, o conforto, o status, e se tangem, né? se veem como pessoas tão maravilhosas, intocáveis, idolatradas? Olhem o que a palavra de Deus está dizendo. Pedro está ensinando para nós, presbíteros, pastores: pastoreiem o rebanho de Deus, não por constrangimento, façam de boa vontade, deixem de lado a ganância. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diz que aqueles que pastoreiam a igreja, eles devem ser sustentados pela igreja, porque esta é a missão deles. A palavra de Deus não nega que a igreja deve assistir o seu pastor, mas a palavra de Deus também está dizendo: mas também você, pastor, não ame o dinheiro, não ame os bens, não ame os recursos que a igreja deve oferecer. Devemos observar esses 2 pontos, esses 2 extremos, para não incorrer nenhuma falha, nenhuma. Mas Pedro traz uma segunda lição para nós, que somos presbíteros. E na nossa denominação, presbíteros docentes, que são os pastores, e presbíteros regentes, que são aqueles que também são pastores da igreja, mas não têm a dedicação exclusiva para a pregação, para o ensino, mas pastoreia a igreja, compondo ali o conselho, no cuidado, na direção do povo de Deus. A segunda lição que Pedro nos traz é que devemos pastorear o rebanho de Deus como exemplo. Versículo 3 e versículo 4: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Pedro agora conclama os pastores, os presbíteros, para que eles pastoreiem a igreja de Deus como exemplo, como modelo. O povo precisa observar aqueles que são seus líderes, aqueles que lhe aconselham, que lhe instruem, como exemplo. Os líderes cristãos, eles não podem dar lugar à prepotência, eles não podem dar lugar à arrogância, à altivez, mas devem tornarem-se exemplos em santidade. Essa perspectiva, ela nos inspira para a vinda de Cristo. E leia comigo o versículo 4, que diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Cristo é o nosso Supremo Pastor. Nós somos pastores da igreja, recebendo essa missão, essa vocação de Deus. Mas Ele é o nosso Supremo Pastor. E quando Ele vier, Ele cobrará de nós. A nossa cobrança, para nós presbíteros, pastores, será maior, porque nós temos a responsabilidade de conduzir o povo de Deus, de ser exemplo, de ser modelo, de ser responsável, de ser espontâneo, de ter boa vontade, em todos os instantes de condução do povo de Deus, até naqueles momentos mais difíceis. E aí a gente lembra de Moisés, conduzindo o povo de Deus para a terra prometida, embora ele não tivesse alcançado esta bênção de entrar naquela terra. Mas Moisés estava ali conduzindo o povo de
Deus, e aquele povo, no momento de dureza do coração, no momento de rebeldia, de ingratidão, de não reconhecer que Deus estava conduzindo eles, e ali eles tinham uma nuvem durante o dia para que o sol não os amolestasse. Eles tinham ali à noite um momento de aquecimento para que eles não perecessem no frio do deserto. Eles tinham um maná que caía dos céus, mas eles reclamavam. Eles queriam as cebolas, os alhos, os pepinos que comiam no Egito sendo escravizados. Agarravam Moisés pela gola da camisa e dizia: você, seu miserável, nos tirou de lá. Comíamos lá os pepinos, os alhos, as cebolas, e agora estamos aqui comendo este maná. E Moisés ali já não aguentava mais, tanto que ele comete ali o pecado de ferir a rocha que representava Cristo. E ele reclamando para Deus, dizendo: Senhor, não aguento mais esse povo me cobrando, este povo enchendo o meu saco, dizendo que eu os tirei ali do Egito, onde eles tinham cebola, alho, pepino para comer, e agora estão aqui no deserto comendo esse maná. Eu não suporto mais, eu não tenho mais paciência com esse povo. E Deus disse: Moisés, faz como amo, pega esse povo, põe no braço, ensina. Tem cuidado, tem carinho. Eles são assim. E nós, irmãos, eu, você, todos nós, olha a paciência que Deus tem conosco. Nós, miseráveis pecadores, que quebramos a lei do Senhor, que não guardamos o dia do Senhor, que fazemos tantas barbaridades com a lei de Deus. Olha a paciência que Deus tem conosco. E Deus está dizendo para mim, para o Senhor presbítero Israel, para os demais presbíteros, pastores: tenham responsabilidade, cuidado, espontaneidade, boa vontade. Deixa de lado os interesses próprios, as vantagens, mas pastoreie a igreja de Deus como Deus quer, porque vocês receberam vocação para isso. F. Davidson, ele diz o seguinte, ele afirma que o galardão do serviço prestado virá do Senhor. E ele ainda continua dizendo: é o prêmio do subpastor, fiel e humilde, é ser participante da glória do Senhor. A recompensa vem de Deus. Eu não posso esperar a recompensa que vem de cada um de vocês. A minha recompensa vem de Deus. Mas eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês andem de fato sendo cuidados, pastoreados, alimentados. Mesmo naqueles momentos que não vai ser um momento de eu te abraçar e dizer que você é o melhor irmão do mundo, mas um momento que eu vou ter que cutucar você e dizer: você está errado, você está faltando, você está atrasando, você não está lendo a Escritura, você não está orando, você não está participando dos trabalhos. A recompensa vem do Senhor para mim e virá para você também. E precisamos nos unir como igreja, como líderes e como liderados, juntos, porque somos a mesma igreja. Eu sou a mesma igreja que você é. Nós participamos da mesma igreja. Eu tenho uma responsabilidade, um dever. Você também tem o seu dever. E portanto, irmãos, que nós possamos estar atentos ao que a palavra de Deus está nos ensinando. O nosso dever de pastores, de pastorear a igreja com responsabilidade, com cuidado, com proteção, com alimentação. Lembra do pastor de ovelhas? E lá o salmista Davi, ele fala no Salmo 23, né?
ele olha para ele ali como um pastor de ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé, e ele diz: olha, Deus, ele é o nosso pastor também, ele é suficiente para nós. Eu levava, essa reflexão que Davi estava tendo, eu levava as ovelhas do meu pai para verdes pastos, para as boas águas, eu queria ver elas alimentadas, protegidas. Deus faz isso também conosco. Então, o papel daquele que é líder, daquele que é presbítero, daquele que é pastor, é fazer isso, é ter o cuidado de levar vocês como ovelhas para os verdes pastos, para as águas tranquilas, para receber as bênçãos do Senhor, para serem protegidos, tratados, porque a recompensa nossa vem de Deus. Portanto, assim, irmãos, eu concluo dizendo que Pedro encerra o seu ensino abordando sobre o ofício pastoral e nos instruindo de que devemos pastorear o rebanho de Deus com dedicação e boa vontade, sendo um exemplo por meio da santidade, da fidelidade, da humildade diante daqueles a quem Deus nos confiou o pastoreio. Essa é a mensagem que está falando e que deve falar profundamente ao meu coração, profundamente ao seu coração, presbítero Israel, profundamente ao coração daqueles que pastoreiam a igreja. E eu trago algumas perguntas para a aplicação desta mensagem. Como temos pastoreado o rebanho de Deus? Será que temos sido fiéis e humildes? Temos demonstrado arrogância diante das ovelhas do Senhor? Temos sido dominadores do rebanho ou temos sido um exemplo de santidade para Ele? Temos pastoreado o rebanho na perspectiva de que iremos prestar contas a Deus, o nosso supremo pastor? Essas são as perguntas pelas quais nós devemos refletir, para que esta mensagem ela seja aplicada ao nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Oremos nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, para que nós possamos orar diante do nosso Deus. Santo Deus, nós louvamos a Ti, agradecidos pela Tua palavra, desta palavra que falou profundamente ao nosso coração e que traz uma exortação bastante séria para nós que pastoreamos a igreja, que devemos, ó Deus, cumprir a nossa vocação com responsabilidade, tendo cuidado, dando a proteção para o rebanho que o Senhor confiou ao nosso pastoreio, sendo para ele, ó Deus, para esse rebanho um exemplo, tendo santidade, humildade, fidelidade, para que sejamos abençoados e recebamos a recompensa, a coroa inacessível da glória que vem do Senhor. Não esperemos, ó Deus, as recompensas materiais, as vantagens do status. Não esperemos sermos caracterizados como aqueles que são os pastores, presbíteros, intocáveis, os ungidos, como alguns têm dito, como homens que parecem estar acima de todos. Não é isso que a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos ensina que devemos ser aqueles que instruem, aqueles que pastoreiam, aqueles que cuidam, aqueles que supervisionam. E na ideia de bispo que a Tua palavra nos traz, que esse termo significa supervisionar, olhar, observar, ver o nosso rebanho, como aquele homem fazia essa tarefa de supervisionar a sua tropa e ver se ela estava ali a contento, ver se ela estava tendo a postura e a compostura
de ser beneficiada, de receber os privilégios do seu general, do seu alto comandante, ou se ela estava em condição de ser punida por não estar em ordem. Ó Deus, nos ajude, para que nós, como pastores, cumpramos essa tarefa, e para que a nossa igreja, o nosso rebanho, esteja em ordem, para que também seja abençoado pelo Senhor. Dá-nos a tua graça, aplica a tua palavra ao nosso coração, para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus, portanto, assim, nos abençoe, derrame a sua graça abundantemente sobre cada um de nós.